Olá, me chamo Stephanie Monteiro, sou aluna mestranda do programa de pós-graduação em ensino tecnológico do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, e estou aqui hoje para apresentar um tutorial de montagem dos mecanismos pop-up para o livro de radioatividade. Esse livro pop-up ele é um recurso didático que compõe um guia didático para o ensino de radioatividade no ensino médio. Essa estratégia de ensino envolveu o uso de sequências didáticas, que você vai poder ver dentro do guia didático, associada a um recurso didático que, nesse caso, é o livro pop-up. Esse material ele possui características interativas e multimodais, que podem ser eficaz para enriquecer a abordagem de conceitos científicos, tornando-os mais acessíveis e significativos. O livro pop-up ele pode facilitar a compreensão de conceitos abstratos e promover uma experiência de aprendizagem mais envolvente e crítica para os estudantes. Então, aproveite esse tutorial. Bem-vindo ao nosso tutorial de como montar os mecanismos pop-up para a página 1 do livro sobre radioatividade. Vamos mostrar um passo a passo para criar o mecanismo de dobra em V, o mecanismo íris e o mecanismo aba. Aqui nós temos o livro pop-up da página 1. O livro pop-up eles encantam por trazer movimento e interatividade às páginas. Neste momento, nós vamos montar a página 1 do livro pop-up sobre radioatividade e vamos começar pelos materiais necessários. O primeiro é o papel A3 de gramatura 180 gramas, da marca Canso. Essa foi a marca escolhida para fazer os pop-ups. Essa marca ela é ideal para recorte, colagem e dobradura. Mas você também pode utilizar a gramatura de 220 para poder fazer a montagem dos pop-ups. Tesoura. Vamos utilizar régua, cola isopor, lápis e estilete para poder fazer os cortes mais trabalhados. Certifique-se de usar papéis mais grossos para dar suporte à estrutura e ferramentas precisas para os cortes detalhados. Vamos começar pelo mecanismo 1 do dobra em V do nosso livro pop-up, que é esse mecanismo aqui. Para isso, a gente vai começar utilizando o molde que está disponível no roteiro de montagem do livro pop-up, onde você pode baixar, recortar, colocar no papel 180 gramas e montar, fazer as peças para a montagem desse pop-up, tá? Em dobra e V. Aqui nós trouxemos já as peças, todas já cortadas, e só vamos mostrar como montar no papel. Você vai pegar uma página do papel A3 e dobrar ela no meio, para que ela fique do tamanho do papel A4, formando assim o nosso livro. Essa parte dobrada do papel, ele é chamado de lombada. Então, tudo que nós formos colar, todas as peças, elas têm que ser próximo à lombada. Vamos começar sempre pela peça menor. Nós temos 4 peças, então nós vamos começar pela peça menor, a colagem. Passe cola isopor na aba de colagem, apenas de um lado. Passe pouca cola para que a colagem seja mais rápida. Você vai encaixar esse corte na lombada da página. Passando cola do outro lado. Aí você vai só fechar o livro, a página, do nosso livro, para que ela tenha o mesmo
o mesmo encaixe. E ele vai ficar assim, quando você abrir. Essa aqui é a dobra em V, em formato de meia esfera. Esperar um pouco para a cola poder colar. Bem, e aí nós vamos ter a nossa meia esfera em dobra V. Após isso, nós vamos fazer em ordem crescente. Então, nós vamos colar a segunda peça. Por isso que é importante começar com a peça pequena, para que não haja erros no momento de colagem. Passando cola na aba de colagem. E ter bastante cuidado na hora de colar. Agora passando cola do outro lado. E assim você fecha e espera a cola secar. Esse mesmo processo você vai repetir para todas as outras peças, 2 peças que estão faltando. Após a montagem de todas as peças, nós podemos observar a forma do mecanismo em dobra em V. Esse mecanismo ele é uma forma de representar a estrutura do átomo, que ao abrir a página em 180 graus, a meia esfera do átomo ela é formada, demonstrando didaticamente o átomo e simulando o núcleo atômico, onde nós temos os nêutrons e prótons, e a eletrosfera, onde tem os elétrons. Após a montagem do seu pop-up, você pode colar, os nêutrons e prótons, e assim como os elétrons na eletrosfera. Nesse caso aqui, nós estamos mostrando o átomo de argônio. Então, ele tem as quantidades de prótons e nêutrons e elétrons iguais. Agora, vamos mostrar o mecanismo íris. É esse mecanismo aqui que vocês estão visualizando. A montagem desse mecanismo. Para esse mecanismo, nós também disponibilizamos no roteiro de montagem do Lyric Pop-Up um molde. Está disponibilizado lá para você poder transferir para o papel e recortar. Trouxemos aqui as peças já cortadas para poder fazer a montagem do nosso pop-up íris. E aqui uma peça já montada. Ele tem que fazer este movimento aqui, de íris, como se ele estivesse fechando. Então, após a cortagem das peças, você vai precisar, para cortar fazer esses cortes mais delicados, você vai precisar utilizar o estilete para poder fazer esses cortes, para que não aconteça erros na hora da montagem do pop-up íris. Nós temos no total 6 pecinhas pequenas, onde eles vai possuir essas pequenas abas aqui, essas pequenas abas, onde você vai ter que levantar todas essas abas para poder fazer o encaixe na peça. Essa aqui é a base da peça. Então, após levantar todas essas abas, essas pequenas abas nas peças menores, você vai encaixar essas peças nessas estruturas retangulares, fechando uma por uma e fechando.
encaixando essas peças de forma que elas vão se fechando no círculo. Após elas encaixadas nas estruturas retangulares, todas as peças, lembrando que você tem que colocar essas pequenas abas para cima para poder encaixar a segunda base. Prestando atenção que essa estrutura, elas possuem essas hastes aqui. Então essa estrutura que você vai movimentar, ela tem que ser colocada entre as hastes finais aqui. Então, você tem que ir encaixando essas pequenas hastes dentro desses círculos, né? Desses buracos, pequenos buracos. Aqui é um momento de muita delicadeza para fazer a montagem da íris para que ela saia correta. Por isso é importante você deixar todas as abas pequenas para cima, para facilitar o processo de encaixe. Após o encaixe das peças, ele vai ficar dessa a estrutura. Esse é o mecanismo íris, onde você tem esse movimento aqui, essa interatividade com o leitor. Lembrando que para poder ela ficar mais fixa, você vai colar as suas estruturas, as suas extremidades, essas extremidades aqui, na base, na página base. Então, para poder ela ficar mais fixa para o movimento. Quando eu colo, você cola somente essa estrutura, porque a estrutura de baixo ela tem que estar móvel, tem que ficar móvel, para poder se movimentar. E assim nós temos nossa íris, a formação da íris. Esse mecanismo íris, ele tem o objetivo de demonstrar os prótons, nêutrons, né? A formação de prótons e nêutrons, que são formados por quarks up e down. Nesse caso aqui nós temos, no livro pronto, já temos aqui a formação, onde você, ao abrir, por exemplo, o próton, ele vai mostrar que ele é formado por um up e dois up e um down. Então, é para mostrar a estrutura deles mais detalhadas. Vamos montar o mecanismo aba. É um mecanismo super simples, onde você cria uma aba que quando você levanta vai ter informações dentro dela. Para esse mecanismo nós também disponibilizamos no roteiro de montagem do livro Pop-up o molde, tá? Onde você vai só cortar e colocar no papel. Nesse caso, nós já trouxemos nosso molde, nossa peça pronta, né? Utilizando o molde, nós trouxemos a peça pronta. E você vai colar essa aba no seu livro. Esperando a cola secar. Esse mecanismo, ele é um mecanismo muito simples, onde a gente utiliza apenas um retângulo, né, para fazer a aba. Esse mecanismo, ele é utilizado para que quando o aluno levantar a aba, ele contém aqui as informações sobre o átomo que nós colamos. Nesse caso, o átomo de argônio, contendo informações sobre elétrons, prótons.
Lembrando que essas figuras, essa escrita e as figuras que compõem o livro pop-up, todas estão disponíveis lá no roteiro de montagem do livro pop-up. Então, para você poder montar essa página 1, você vai precisar também dessas figuras, fazendo assim a montagem inteira do livro. Então, esse livro também está disponível, essas figuras, essa parte escrita também está disponível no roteiro de montagem do livro pop-up, dividido por páginas. Três e 9 do livro sobre radioatividade. Essa aqui é a página 3, com esse mecanismo cascata. E a página 9. Vamos mostrar o passo a passo para criar esse mecanismo cascata. Para essa montagem, nós vamos utilizar os mesmos materiais utilizados no tutorial 1. E para a montagem desse mecanismo cascata, nós vamos disponibilizar no roteiro de montagem do livro pop-up um molde, onde você vai transferir para o papel esses moldes e recortar. Esses são os dois moldes. Esse menor é da página 3 e esse maior é da página 9. Aqui nós já transferimos para o papel e já recortamos as peças. Então, nós vamos mostrar a montagem desses papéis. Com as peças já cortadas, a gente vai fazer a montagem do mecanismo cascata. Você vai pegar esse retângulo, que já está dobrado aqui. Você vai dobrar essas marcações, fazer as dobras dessas marcações. E ele vai ficar dessa forma aqui. Dessa forma. Os cinco retângulos menores que você fez a partir do molde, você vai colar nessas dobras marcadas. Começando sempre pela base de baixo, você cola essas marcações. Começando sempre de baixo para cima, para poder dar corretamente o efeito cascata. Rolando um por um. Até o final. Após a colagem, esperar secar bem, para que não haja nenhum erro no momento de manusear o mecanismo. Enquanto seca, você vai pegar a folha A3 e dobrar ao meio para formar a folha A4, marcando bem a lombada ou o meio da página. Assim formando a nossa página. Como nós estamos montando a página 3, que é esse mecanismo aqui,
de cascata, ele é menor, onde a gente vai demonstrar o decaimento radioativo, alfa e beta. Então, vocês podem observar que os mecanismos eles vão entrar ao lado na página e não utilizando o meio. Já montamos aqui o nosso mecanismo, como você pode observar, se você segurar aqui. Ele já dá a impressão de cascata, mecanismo de cascata. Mas para que ele fique melhor utilizado, para que você utilize melhor, você vai colocar essa outra peçazinha, tá? Para fixar a base do seu mecanismo cascata. Dessa forma. Vai passar cola nas abas de colagem. E colar bem ao meio, para que o seu mecanismo cascata fique fixo. Tem que aguardar a cola ficar bem fixa. E assim, quando você puxar essa aba de baixo, isso aqui é uma mola aqui embaixo, quando você puxar a aba, ele vai dar esse efeito cascata. Esse mesmo mecanismo você vai repetir para o outro lado, porque a página 13 ela é composta do mesmo mecanismo, porém em duplicado. Então, você vai fazer esse mesmo mecanismo, tanto para o decaimento alfa quanto para o decaimento beta. Como esse mecanismo cascata, ele também é utilizado na página 9, é o único mecanismo utilizado na página 9, nós vamos também fazer a montagem dele. Porém, você vai utilizar o molde maior, disponibilizado no roteiro de montagem do livro pop-up. Você vai utilizar o maior, como fizemos aqui. Aqui já está montado, você vai fazer o mesmo processo que fizemos na página 3, para a página 3, o mecanismo cascata da página 3, porém, ao invés de você colocar ele em pé, né, como a página 3 ele é em pé, para mostrar o decaimento, você vai colocar na página 9 ele deitado, o mecanismo deitado, porque ele vai mostrar a reação em cadeia, o processo de reação em cadeia desse mecanismo. Esse mecanismo cascata, ele pretende demonstrar o decaimento radioativo, alfa e beta, da página 3, e a reação em cadeia da página 9, como nós montamos aqui. Espero que você tenha gostado desse tutorial e até a próxima. Bem-vindo ao nosso tutorial de como montar os mecanismos pop-ups para as páginas
página 4, 5 e 6 do livro sobre radioatividade. Nós vamos trabalhar esse mecanismo chamado braços, onde ele tem esse movimento de braços ao abrir a página. Para esta montagem, você vai utilizar os materiais já citados no vídeo anterior, do tutorial 1. Para a montagem desse mecanismo braço, você vai utilizar também um molde que está disponível no roteiro de montagem do livro Pop-Up. Esse molde você vai cortar, transferir para a folha, né? E ter as peças. Aqui nós trouxemos as peças já cortadas e vamos apenas montar. Vinque bem essa peça, onde tem essas marcações. Essas marcações elas demonstram aonde tem que ser vincado, ou seja, marcado, dobrado. Dobre bem, vinque elas, para que você possa utilizar no movimento. Pegando a folha A3, você vai dobrar ao meio, para que ela fique no tamanho de folha A4, vincando bem o meio, porque é ele que dá esse movimento do pop-up. Fazendo a colagem. Passe cola nas extremidades, nas bordas de colagem, pouca cola. Essa extremidade aqui, essa aba de colagem reta, né? Você vai colar próximo à lombada da página. E a outra aba de colagem você também vai colocar reto. Ajustando aqui a colagem. Após a colagem da segunda aba, tente certificar se a página ela fecha por completo. Ela não pode ficar errada, senão não vai fechar a página. Então, essa aba de colagem ela tem que estar no ângulo perfeito, tanto de abertura quanto da fechagem da página. Após colar, você vai dobrar a outra extremidade, né? Que marcamos, que vincamos para dentro. Esse triângulo que está vincado você vai colocar para dentro e vai colar o braço do mecanismo. Nesse caso, colando esse braço para ele poder ter um movimento. Quando abrir, ele sai e quando fecha, ele entra. Você vai ajustando o tamanho do braço de acordo com a necessidade da figura. Então, aqui ele vai ter esse movimento aqui de entrar e sair quando abrir e fechar a página. Esse mecanismo braço, ele é uma forma de representar as emissões radioativas. Por isso que você repetirá para as 3 páginas, 4, 5 e 6, porque cada página representa a emissão alfa, beta e gama, onde demonstra a partícula, nesse exemplo aqui, a partícula alfa saindo do núcleo atômico.
Agora que você aprendeu a montagem desse mecanismo, para a página 4, 5 e 6, esperamos que você tenha gostado desse tutorial. Até a próxima! Bem-vindo ao nosso tutorial de como montar os mecanismos pop-up para a página 7 e 8 do livro sobre radioatividade. Vamos mostrar um passo a passo para criar o mecanismo de imagem deslizante, que é este mecanismo e quando eu puxo essa alavanca, a imagem ela desliza. Desta forma. Para essa montagem, nós vamos utilizar os mesmos materiais citados no tutorial 1. Para a montagem do mecanismo da imagem deslizante, disponibilizamos no roteiro de montagem do livro Pop-up um molde, onde você pode ter acesso a esse molde, baixar esse molde e transferir para o papel e recortar. Esses aqui são os moldes. Aqui nós já trouxemos os moldes todos cortados. Lembrando que esse mecanismo ele é utilizado para 2 páginas dos livros, então você vai precisar fazer 2 vezes esse mesmo processo de cortagem, de marcar o papel e recortar os moldes. Aqui nós já temos as peças. Agora nós vamos vincar, ou seja, nós vamos dobrar aonde está marcado aqui as peças. Vinque todos os riscos no papel, sempre com cuidado para não errar essa vincagem. Neste molde aqui, você vai precisar cortar com cuidado essa parte de dentro. E aqui nessa marcação você vai cortar com o estilete, para que ele tenha essa abertura, para passar essa peça aqui. Então vamos começar a nossa montagem. Primeiro você vai pegar o papel A3 e dobrar ao meio, formando o papel no tamanho A4, ficando bem a lombada da página. Para que ela fique no tamanho de A4. Após isso, nós vamos fazer aqui a montagem. Primeiro passo, essa peça aqui retangular, você vai colar essa peça, porque ela é como se fosse a nossa alavanca para puxar a imagem que vai deslizar. Então, você vai colar essa peça retangular. Após a colagem, esperar secar um pouco, né, a cola. Você vai pegar essa peça maior, retangular, e vai encaixar essa peça nesse corte que fizemos com o estilete. Vai ficar dessa forma. Após isso, você vai pegar essa peça retangular e você tem esse papel aqui, essa peça, onde você vai ter que colar. Após a colagem dessa peça retangular, você vai pegar essa pecinha que nós dobramos, que nós vincamos, que ela está lá no molde, e você vai vincar dessa forma, desta maneira. E nós vamos colar ela.
que é ela que vai funcionar como uma alavanca para puxar a imagem deslizante. E aí você vai ter esse mecanismo aqui. Agora vamos colar essa peça quadrada aqui nessa superfície, nessas abas de colagem. Após essa colagem dessa pequena peça retangular nessa peça onde você vai utilizar como alavanca, você vai pegar essa peça maior e passar por entre essa abertura que fizemos. Desta maneira. Aí você vai passar a cola nessas abas de colagem e colar esse papel retangular nessa superfície. É essa peça que vai dar a impressão de que está sendo deslizado. Vai dar essa impressão. Após a colagem, você vai colocar essa peça aqui por entre esse local que a gente cortou com estilete, para que ele fique mais fixo. Após isso, essa peça maior você vai colar em frente a esse quadrado laranja, tá? Essa peça aqui que está em cor laranja, você vai colar. Lembrando que é para colar somente as abas e tem que deixar um pouco, não apertar muito no momento de colar, deixar um pouco solto para que ele possa ter esse movimento mais livre. Então, vamos colar as abas passar a cola nas abas de colagem. Lembrando que tem que deixar não muito apertado no momento da colagem para poder a peça deslizar. Esperando a cola secar. Após a colagem da última peça, por cima da imagem, né? Você vai ter esse efeito aqui, ó, esse mecanismo. Quando você puxa a alavanca, uma outra imagem desliza. Então, você pode utilizar tanto essa superfície quanto essa aqui. Para finalizar, você vai colar um pequeno retângulo. Você vai deslizar toda a superfície, a imagem, né, deslizante, e vai colocar um papel para marcar até onde a peça pode ir. Então, você vai fazer essa colagem. Para que ele, quando chegar até o local indicado, ele parar e não ultrapassar, não conter nenhum tipo de erro. Desta forma. Agora nós vamos colar esse mecanismo, né? O mecanismo imagem deslizante na base, na folha base. Nesse caso aqui é esse papel.
Para você colar, você vai colar somente as extremidades dele. Vai passar cola somente nas extremidades, para não haver erros no momento de puxar a alavanca. E assim, o seu mecanismo em imagem deslizante está pronto para ser usado. E aí você vai utilizar esse mecanismo para as páginas 7. Página 7, que trata sobre a fissão nuclear. E a página 8, que trata também da fusão nuclear. Lembrando que essas imagens, essas figuras e também as equações químicas estão disponíveis no roteiro de montagem do livro Pop-up, onde você pode baixar e vai colar somente as imagens. Agora que você aprendeu a montar esse mecanismo, espero que você tenha gostado desse tutorial. Obrigada! Bem-vindo ao nosso tutorial de como montar os mecanismos pop-up para a página 2 do livro sobre radioatividade. Essa aqui é a página 2. Nós vamos mostrar o passo a passo para criar o mecanismo dobra em V, formato retangular, e o mecanismo camada flutuante, que é essa aqui, que vocês estão visualizando na página 2. Os materiais necessários para a montagem da página 2 do livro Pop-up são os mesmos utilizados no tutorial da página 1. Então, vamos começar. Para o mecanismo dobra em V, para esse mecanismo aqui, dobra em V, você vai utilizar, pegar lá no roteiro de montagem do livro Pop-up, esse molde da página 2, onde nós vamos ter aqui o molde da dobra em V e da camada flutuante. Como já trouxe pronto, aqui está a peça da dobra em V, do molde da dobra em V. Você vai pegar uma folha A3 e dobrar ao meio para formar a página 4. Marcando bem a lombada da página. Importante essa marcação. Como dito anteriormente, essa marcação aqui é chamada de lombada da página. Então, você vai pegar a peça que representa para fazer o mecanismo V, vai colar bem perto da lombada da página. Passando a cola na aba de colagem. Colando a peça do mecanismo V. Dobra em V. Esperando secar a cola. Para secar melhor a cola, coloque pouca cola e fique passando a mão até a peça colar. Quando você abrir, é só ajustar a cola, a peça. Ela abre corretamente. Quando abrimos a página, esse mecanismo se abre automaticamente, como você pode observar. Esse mecanismo é uma forma de demonstrarmos uma imagem da radiação em formas de partículas e ondas. Essa imagem vai estar no roteiro de montagem do pop-up. Essa imagem aqui, que é que você vai colocar nessa formação, nessa dobra em V. E assim ficou o nosso pop-up, dobra em V retangular.
Agora nós vamos montar o mecanismo camada flutuante. Essa aqui, onde nós temos aqui um retângulo em cima de vários paralelos. Então, nós vamos montar a camada flutuante. Utilizando o molde que está presente no roteiro de montagem do produto, são essas duas peças aqui que você vai utilizar. Já trouxe as peças escritas e agora a gente vai montar esse mecanismo. Primeiro, a primeira peça, que é esse retângulo, você vai dobrar ao meio e marcar bem, porque esse retângulo ele vai ficar por cima dos paralelos. Então, ele precisa estar marcado para ficar bem conforme a marcação da lombada da página. Certo? Essa peça aqui, que também tem uma marcação no meio, além das abas de colagem, você vai cortar. Ela no molde, ela vem inteira. Ela vem inteira no molde. Porém, para você poder fazer a camada flutuante, você vai ter que cortar essa peça. Bem onde está marcado. Vai formar 3 paralelos. Para poder fazer o mecanismo. Para poder montarmos o mecanismo. Então, primeiro passo, pegar uma dessas peças, passar a cola na aba de colagem. E essa aba de colagem você vai colar próximo à lombada da página. A cola secar bem, para poder você visualizar o paralelo. E ele vai ficar dessa forma aqui. Fez a base da camada flutuante, nós vamos passar para o segundo passo, que é colar as outras peças. Passando cola, pouca cola, nas abas de colagem. E você vai colar dessa forma. A aba de colagem ela tem que ser colada bem no centro do triângulo. Bem na ponta do triângulo. E assim, você vai dobrar a página. Lembrando que ela tem que ficar bem na ponta do triângulo, para ficar correto. Quando abrir, ele vai ficar desse formato, quase formando o nosso paralelo para colar a camada. O mesmo processo você vai fazer para o outro lado. Colando, passando cola nas abas de colagem, pouca cola para que possa colar bem, não demorar a colagem. E colocar bem próximo à ponta do triângulo. Fechando a página. Quando você abrir, ele vai ter formado um paralelo, como se fosse uma mesa reta. E aí você vai somente colar a sua base retangular em cima desse paralelo. Lembrando que essa lombada desse retângulo tem que coincidir, tem que estar bem alinhado ao centro do triângulo, dos paralelos aqui formados. Você cola aqui, fica bem mais fácil de visualizar e de colar. Alinhando a lombada do retângulo com aqui onde fecha os paralelos.
E assim você vai ter a sua camada flutuante. Dessa forma. Nesse formato. Com esses paralelos embaixo. A camada flutuante, ela tem o objetivo de demonstrar a tabela periódica dos elementos radioativos, representando os elementos radioativos. Quando você abre a página, a camada flutuante, ela aparece, né? E você vai ter aí a representação da tabela periódica. Lembrando que todos esses elementos escritos e imagens estão disponíveis lá no roteiro de montagem do livro Pop-up, para que você possa aí acrescentar dentro do seu livro. Agora, você aprendeu a montar esses dois mecanismos. Dobra em V, formato retangular, e a nossa camada flutuante. Mecanismo 2. Esperamos que você tenha gostado desse tutorial e até a próxima.